Nós estamos numa série de palavras que traz por título Coisas Maiores. Deus tem coisas maiores para todos os seus filhos. Não é apenas por algum. O meu Pai, Ele não faz acepção de pessoas. Os seus braços estão abertos para acolher todos os seus filhos. E aí a palavra do Senhor, desde o início da série, nós temos sempre repetido esse versículo de João, capítulo 14, versículo 12, que me diz o seguinte, que Deus ele tem coisas maiores para nós. Vamos ver junto? Versículo 14 de João, capítulo 14, versículo 12 de João, diz o seguinte: digo-lhes a verdade. Isso era Jesus dizendo aos seus discípulos. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Daí, nós percebemos no decorrer desses domingos que Deus tem coisas maiores, coisas extraordinárias para todos aqueles que o buscam. Querido, você quer viver coisas maiores, coisas extraordinárias? Precisa ter fome e sede dele. Precisa buscar. Por isso que nós, enquanto igreja, nós incentivamos os nossos membros, os nossos amigos Vida Plena, a realmente buscar ao Senhor. A realmente despertar em você sede e fome da presença do Senhor. Porque através dessa presença, desse poder, você vai conseguir viver coisas maiores, semelhante a Eliseu. Viveu coisas maiores. Foi fácil para Eliseu abrir mão do seu estilo de vida, fazer renúncias. Não foi fácil, mas de uma coisa foi gerado dentro de Eliseu: fome e sede. Diga assim: fome, sede da presença de Deus. E eu quero nesse dia, nesta noite, dizer a você, profetizar sobre a sua vida, que se você entrou aqui sem fome, fraco, desfalecido, às vezes sentindo que eu não tenho sede da vontade de estar na presença de Deus, eu vou para a igreja para as pessoas não ficarem insistindo, pegando no meu pé. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, você será tão visitado por Deus que você perderá sono pela madrugada. Você sentirá sede da presença de Deus, assim como você sente sede durante o dia. Você sentirá fome de ouvir louvores que te edificam e fome de ouvir ministrações, de ouvir palavras que vai gerar vida, que vai gerar vitamina, força para você. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a tua casa, que você e toda a sua família estará mergulhando no Jordão de Deus. Você que quer mergulhar no Jordão de Deus, mas quer levar a sua família com você, eu digo: se posicione, homem. Se posicione, mulher. Enquanto tem vida, tem sangue correndo nas suas veias. Porque Deus, Ele quer saciar a nossa fome. Ele é o pão da vida. Ele é a água, Ele é a fonte que mata a nossa sede, que tira as nossas angústias, os nossos anseios e as nossas preocupações. Então, quanto mais eu busco de Deus, através da palavra e através também da oração, mais paz interior, força e renovo eu tenho. Daí, cientificamente, os neurocientistas, eles vão dizer que aquelas pessoas que mais conversam com Deus, através das suas orações, têm as suas ansiedades diminuídas, as suas preocupações controladas. E a probabilidade da pessoa ter depressão é quase que zero. Por quê? Deus, o centro da nossa vida, vem e organiza aquilo que quer sair do lugar. O nosso Pai vem nos organizando. Mas isso eu preciso, diga assim, eu preciso ficar conectada com Ele. Não dá para ficar conectado assim,
de vez em quando e depois desconecto. Eu preciso o tempo todo receber as vitaminas que vêm do céu. Mas não depende dele, porque ele está querendo mandar chuvas de vitaminas sobre você. Depende de mim, me manter conectado nele, através das práticas espirituais. Enquanto pastores, nós ficamos até chatos às vezes, de tanto insistir com os nossos congregados. Vamos buscar ao nosso Pai, vamos buscar ao nosso Deus, porque se tem alguém que pode fazer algo por mim e por você, diga assim, somente Ele. Ah, querido, e Eliseu viveu coisas maiores. Eliseu viveu coisas maiores. Teve um tempo que ele estava no arado e ele deixou tudo. E eu quero dizer para você nesta noite, se você pode anotar, você pode assistir também essa palavra depois. Eu quero dizer para vocês que existem alguns passos para você viver coisas maiores. Existem alguns passos para você viver coisas maiores. E o primeiro passo para você viver coisas maiores, homem, mulher, o primeiro passo para você viver coisas maiores é você estar queimando os seus arados. É necessário você pôr fogo, o fogo de Deus, o fogo da presença do Espírito Santo na sua vida. É necessário eu e você pôr fogo, porque se nós não buscarmos esse fogo, nós não vamos queimar as coisas ruins da nossa vida. É queimado com a presença de Deus. Sem a presença de Deus, querido, eu só faço coisa errada. Eu só faço merda. Só trago tristeza ao coração de Deus. Mas com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós queimamos o arado. O que é isso, pastora? Queimar o arado, você que está nos visitando pela primeira vez. É romper com a vida antiga, com seu estilo de vida passado. É quando você decide romper com o estilo de vida que você está levando. Deus já decidiu um dia dar a salvação para você, para mim. Mas é eu que decido também romper com as práticas que entristecem o Pai. E eu e você, nós temos consciência do que entristece o nosso Pai. Nós temos essa consciência. Então diga assim, eu preciso queimar o arado, romper com a minha vida antiga, para viver coisas maiores. Então, primeira dica para você, rompa com as coisas antigas que te prendem no pecado. Queime o seu estilo de vida antiga com a presença do Espírito Santo. A segunda dica que eu quero dar para você é viver coisas maiores em Deus, que é necessário você cavar poços. É necessário cavarmos poços. Poços espirituais. Daí é necessário que você faça algo. Saia do comodismo. Saia da mera inspiração e parte para cima da implementação. O que você está fazendo como um cristão, ou se diz cristão, para implementar, para edificar a sua vida cristã? Nós precisamos fazer algo. E o que eu posso fazer então, pastora? Cavar poços espirituais. Lembra da ministração do domingo? Que foi falado sobre cavar poços? Você pode assistir ela ainda no YouTube. Está lá gravado no YouTube, Cavando Poços. Esse cavar poços vai nos dizer o seguinte, que os reis, eles precisavam de água, porque senão eles morriam. Diga assim, o meu Jesus é a fonte de água. Sem essa fonte, eu morro espiritualmente. Querido, você tem uma fonte disponível para você usar. É acessível para mim, para você usar. Os reis que fizeram alianças e alianças erradas, eles foram para uma guerra e lá eles sentiram sede. Quando perceberam que podiam morrer de sede, eles foram buscar uma orientação de um profeta. E qual foi a orientação do profeta? O profeta não deu água para eles. O sacerdote não deu água para eles.
O pastor não deu água para eles, não encheu os seus potes de água, mas disse para eles: cave poços, muitos poços. O tamanho da sede que você tem vai ser também a profundidade do poço que você vai cavar. O tamanho da sede que você tem vai ser o quê? A quantidade de poços que você acha que vai precisar. E o sacerdote, o profeta, disse a eles: Eliseu, cave muitos poços. E aqueles reis saíram ali de uma vida que estava achando que ia morrer no deserto, de uma vida comum também, sem água, que é muito comum no deserto, não tem água, mas eles implementaram, eles cavaram poços e tiveram água para si e também para os animais e para todas as pessoas que passassem próximos àqueles poços. E eu profetizo que sua casa, a sua família, vai ter muita água jorrando da sua casa para matar a sede daqueles que estarão com sede da presença de Deus. Porque você tem Deus. Você vai levar Jesus para sua casa hoje. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você vai sair daqui decidido ser uma fonte, ser um poço de água que vai matar a sede de muitas pessoas. Mas para viver coisas maiores, eu preciso então romper com a minha vida antiga, queimar arados, cavar poços, mas eu preciso também de azeite. Levante as suas mãos e fala: Jesus, derrama o teu azeite, derrame a tua unção sobre as minhas mãos, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu preciso do milagre do Senhor. Faz um milagre por mim. Jesus, eu não tenho muita coisa, eu só tenho um pouquinho de azeite. Multiplica o meu azeite. Amém? E eu profetizo que você terá muito azeite na sua casa. O azeite que cura, o azeite também que alimenta, o azeite que é como um bálsamo. Você terá na sua vida, você terá na sua casa. Por quê? Porque Deus quer fazer milagres também na sua vida. Então, para viver coisas maiores, é necessário eu derramar azeite, transbordar de azeite. Então, nós vimos também que Deus multiplicou o azeite daquela mulher, que os credores queriam levar os seus filhos. E ela vai atrás do profeta. Ela não vai atrás de ninguém. Ela não conta a sua vida para ninguém. Mas ela corre atrás de um homem que é voz de Deus na terra. E fala para o profeta da sua real situação. E o profeta diz para ela: volte para a tua casa. Ajunte as vasilhas com as vizinhas que você tem. Traga para dentro da sua casa. Entre para dentro da sua casa, você e seus filhos, e feche a porta. Querido, com isso a gente aprende muito. Muito. Seguir as instruções dos céus para a nossa vida, para a nossa casa. Não deixar os nossos filhos de fora, soltos, mas envolvê-los para dentro da nossa casa. Deus, através do profeta Eliseu, não disse para ela chamar todo mundo para dentro da sua casa e trazer uma contribuição, mas mandou ela ir atrás, buscar. É você que vai buscar as vasilhas, não é as vizinhas que vão vir, é você que vai. Precisa de uma ação sua. E ela foi. E quando ela voltou, ela entrou para sua casa e fechou a porta com seus filhos. E um milagre aconteceu dentro da sua casa. E os seus filhos viram o milagre que Deus fez. Eles presenciaram os milagres. E eu te pergunto, mãe, eu te pergunto, pai, você que está aqui, você não está por um acaso. Deus, Ele permitiu que você viesse. Ele te arrastou até aqui, esse lugar.
Talvez de você mesmo você tinha muitos outros planos, mas o plano de Deus é maior e é perfeito. E Ele trouxe você aqui nesta noite para dizer: entre você para dentro da sua casa, para que o milagre aconteça, para que Deus realize grandes coisas, para que teus filhos vejam e conheçam quem realmente é Ele. Então você, mãe, você, pai, tem uma responsabilidade aqui na terra de mostrar Deus, de mostrar quem é Deus, os milagres que Deus pode fazer, o que Ele faz na sua vida e através da sua vida. Você, pai, você, mãe, é a inspiração de fé para os seus filhos. Os seus filhos aprenderão a amar ao Senhor na intensidade que papai e mamãe amam ao Senhor. Então eu diria para nós: vamos voltar para dentro das nossas casas. Vamos encher as nossas vasilhas de azeite, para que venha multiplicando cada dia mais as bênçãos do Senhor. Diga assim: eu quero receber a bênção do Senhor. E o meu Deus e o seu Deus é um Deus de abundância. E o pouco que você acha que tem: eu recebo só um salário mínimo. Eu recebo só uma pensão. Eu sou diarista. Eu sou uma pessoa que não ganha um salário muito elevado. Querido, o pouco que você tem, trabalhe com o pouco que você tem. O pouco que você tem, Deus pode fazer milagres. Foi assim que aconteceu com essa mulher. O pouco que ela tinha de azeite, Deus fez milagre. Deus usou o que ela tinha. O azeite era da casa dela. E esse azeite foi multiplicado dentro da casa dela. Então o nosso Deus, chamado El Shaddai, conhecido também como Deus El Shaddai, Ele é um Deus de abundância, que trabalha naquilo que você tem. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. E Deus então, Ele chamou Eliseu de uma vida comum para viver coisas maiores. Coisas maiores. E a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 14, vai nos discorrer uma história. Uma história que aconteceu no livro de Reis, que ficou registrado. Essa história vai falar de um homem que precisava mergulhar no Jordão. Um homem que dependia dele se permitir, se locomover para ir em direção ao Jordão. E este homem se chama Naamã. E versículo 1, eu vou ler apenas o versículo 1, mas eu queria que você lesse em casa toda a referência, que é a partir do 1 até o 14. Mas o versículo 1 vai dizer o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Diga assim: guerreiro leproso. Grande guerreiro leproso. Queridos, através dessa referência de 2 Reis, neste capítulo nós podemos perceber quem era Naamã. Naamã, ele era poderoso. A palavra de Deus diz que ele era general. Ele não era pouca coisa. Ele era um general, general de guerra. Ele era o general lá da Síria. E de repente esse general, ele fica então em uma situação de lepra. O seu corpo é tomado pela lepra. Mas ele tenta esconder a lepra do seu corpo com todas as vestimentas que ele tinha. E ele tenta esconder a sua doença, a sua situação não resolvida, porque a saúde dele não estava resolvida. Ele tenta acobertar tudo. Mas diga assim: o meu Deus vê todas as coisas. Deus conhecia o corpo desse homem, valente,
valoroso, homem de posição, muito rico. Mas porém, diga assim, porém, leproso. E quando ele fica leproso, chega um determinado dia que ele conversa com o rei e fala sobre a sua doença. Mas antes dele chegar ao rei e falar sobre a sua doença, a Síria, ela tinha ido no pessoal de Israel, Israel em guerra, querido. As guerras para Israel não é novidade. Israel em guerra. E todo o povo foi levado cativo. E saiu cativo também uma menina. Essa menina, Naamã pegou ela e levou para sua casa, para fazer dela uma escrava, para trabalhar para sua senhora, para sua esposa. Então ela pega essa menina, ou talvez essa adolescentezinha, e leva para sua casa, para fazer os serviços da casa, para estar junto com a sua esposa. Essa menina que trabalha na casa de Naamã poderia ser uma menina mais revoltada do mundo. Porque a Bíblia não fala se os pais delas morreram na guerra, como é que ela foi levada, o que aconteceu. Só fala que ela, sozinha, foi parar na casa de Naamã. E lá, cuidando dos afazeres da casa, ela percebe algo diferente. Ela percebe um movimento diferente dentro da casa daquele homem tão poderoso, que tinha voltado da guerra, muito vitorioso e muito rico, muito respeitado pelo rei, porque era o general do rei. E ela percebe um movimento estranho. E ela percebe que aquele homem tinha tudo, mas não tinha saúde. Ele estava com os dias contados. Uma tragédia estava prestes a acontecer com a sua casa, com ele. Porque se nada acontecesse, automaticamente os seus dias estavam contados. Ela poderia pensar o seguinte: não vou falar nada, não tenho nada a ver com isso. Quer saber? É Deus preso na mão nele. Ô homem ruim. Tanta gente que matou. Olha a guerra, olha onde é que eu vim parar. Meus pais nem aqui estão. Será que os meus pais estão vivos ou estão mortos? Ela poderia pensar o seguinte: está tendo o que merece. É Deus pesando a mão. Mas essa menina não agiu com o coração rancoroso, desejando mal até do inimigo. Ela chega para sua senhora, e quando percebe que o seu senhor está com cheios de lepras, ela chega na sua senhora e conversa com a sua senhora e diz: ah, se o meu senhor soubesse quem é o profeta que tem em Israel. Em Israel tem Deus, tem profeta, ele seria curado. Ele seria curado. A mulher, no desespero, chega no seu marido e diga: olha, sabe aquela menina que você trouxe para dentro da nossa casa para nos ajudar aqui? Ela me disse que lá em Israel, onde teve tanta destruição, lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta, lá tem pessoas que oram. E ela me disse que se você voltar lá e se você procurar, Deus vai te curar. O Deus de Israel pode fazer alguma coisa para você. Quem sabe a sua vida é mudada. Quem sabe a sua história é mudada. E aquele homem, claro, querendo viver, fazendo de tudo para viver, ele pensa: poxa, eu vou mesmo. Então ele vai conversar com o rei. E ele fala para o rei da sua necessidade de voltar lá em Jerusalém, lá em Israel, e conversar com o profeta. Então o rei fala: olha, vai mesmo. Espera lá, deixa eu fazer uma carta. Vou fazer uma carta abençoando você para você ir. E eu vou escrever ao rei, para que ele te receba e para que ele te cure. Vou fazer essa carta. Você vai sobre a minha bênção. E fez essa carta. E quando fez essa carta, ele se deslocou então para Jerusalém, para Israel. Quando chegou lá em Israel, o rei então pega aquela carta, dá uma olhada naquela carta e vê o que está escrito ali naquela carta.
O rei então se desespera, o rei de Israel, porque ele sabe que ele não é o rei. Existe um rei dos reis sobre ele. E ele olha assim, se desespera, e ele rasga a roupa do seu corpo e fala assim: o que é isso? O que esse rei da Síria está fazendo? Ele está achando que eu sou Deus. Ele está achando que eu posso curar. Eu não sou Deus para dar vida para esse homem, para decidir se ele vai morrer ou se ele vai viver. O desespero daquele rei foi tanto, porque quando um rei pedia e o outro não atendia, era guerra, não tinha acordo. E ele disse: ele está querendo contender comigo. E rasga as suas roupas. E Eliseu fica sabendo: olha, o rei está tão desesperado ao ponto de rasgar as suas roupas, porque ele não consegue dar resposta ao outro rei de lá, curando o seu general. E Eliseu, aquele que tinha intimidade com Deus, que orava a Deus, que tinha fome de Deus, ele então manda dizer ao rei, e diz: ó rei, por que você está tão apavorado? Por que você está tão amedrontado com essa situação? Claro que você não é Deus, mas deixa esse homem vir. Mande esse homem para mim. Mande esse homem me procurar. E o rei, que não podia fazer nada, sabia que o poder não estava nas suas mãos. Ele tinha poder, riqueza como rei, mas não podia acrescentar nem um dia a mais na vida daquele homem. E ele então passa para frente e diz: procure Eliseu, o profeta de Israel, o profeta de Deus que nós temos aqui. Procure Eliseu. E Naamã então se organiza. E neste versículo vai falar que Naamã levou muitos quilos de ouro, muitos quilos de pratas. É muito, amado. Não é 35 quilos de prata, 370 quilos de prata levado para presentear o profeta de Deus. Quantas pessoas querem comprar as bênçãos? Mas quando chega diante ali de Eliseu, chega na casa de Eliseu e bate ali na porta de Eliseu com seus cavaleiros. Talvez uma carruagem ou comitiva para ali na porta da casa de Eliseu. E Eliseu, que conversava com Deus o tempo todo: Deus, o que eu faço? O que eu devo fazer quando esse homem aparecer? E este homem então bate na sua porta, procurando então a cura. Chega com muitos presentes, 10 peças de roupas caras, muitos quilos de ouro, muitos quilos de prata, para comprar a sua bênção, para impressionar então Eliseu. Mas Eliseu, ao escutar a batida na porta, Eliseu manda seu servo. E o seu servo então atende aquela porta e vem e diz: profeta, está aí do lado de fora um homem todo leproso, Naamã. E aquele profeta, Eliseu, ele dá uma ordem, ele manda um recado. Ele nem sai lá na porta, no portão, para ver o que estava acontecendo. Ele diz um recado para ele: volta lá e fala para ele, fala para Naamã descer, diga assim, descer. Fala para Naamã descer ao Jordão. Após descer ao Jordão, que ele entre nas águas e mergulhe por 7 vezes no rio Jordão. Quando Naamã ouviu aquele recado, ele estava esperando lá de fora que viesse o profeta, que viesse ali o pastor receber ele com todas as pampas. Mas não foi, querido. Foi o empregado, foi o servo, que foi lá e disse: olha, o profeta falou para você descer lá no rio Jordão, e que você pode entrar na água lá e você mergulha 7 vezes, viu? Depois você mergulhar 7 vezes, aí você pode sair, e você pode vestir a roupa, voltar para sua casa, entrar na carruagem e voltar para casa. Gente, aquele homem importante ficou tão enfurecido, com tanta raiva, que ele começa a falar: eu saí lá da Síria, vim para cá, para banhar.
em um rio lamacento, um rio sujo. Não, lá tem rios melhores do que aqui. Eu não poderia banhar lá, né? Tomar um banho, dar os 7 mergulhos lá nos rios de lá e ser curado. Não, isso é um desaforo. Isso é uma humilhação. Eu não vou. Eu vou embora. Vou voltar. E os seus amigos foram muito mais sensíveis e muito mais crente do que ele. Que os seus amigos disseram para ele: que isso, cara? Como que você faz um negócio desse? Não faça isso não. Você já está aqui na terra de Deus. Você já está na cidade abençoada. Você já colocou os pés aqui. Faça o que tem que fazer. Se ele não te pedisse coisas maiores, coisas que fosse te custar muito mais, você não iria fazer. Você já está aqui. O rio Jordão está lá embaixo. Então desce, cara. Desce. Desce do seu patamar. Desce ao rio Jordão. E mergulhe para ser curado. Para ser livre da sua lepra. Querido, o orgulho é o pior pecado que o homem carrega no seu coração. A lepra, ela simboliza o pecado. A lepra, no corpo do homem, ela estava visível só para ele. Para mais ninguém. Só para ele. Porque ele tampava tudo. Ocultava todos os seus feitos com as roupas que vestia. Mas a lepra estava lá corroendo ele, dia após dias. A lepra era visível a ele, invisível aos outros comandantes quando ele punha roupa. Até então, ninguém sabia. Mas quando ele desloca, então começa a acontecer o movimento. O movimento dele estando ali na casa do profeta e agora tendo que descer, abrir mão do seu orgulho e descer ao rio Jordão. Querido, a lepra na vida de Naamã não foi o fim. A lepra na vida de Naamã foi o começo para que ele tivesse a oportunidade de uma mudança. A crise que você vive hoje não é o seu fim. É o começo para uma nova história. É o começo. Naamã lá dentro da sua casa, ele estava com um problema horrível. E agora lá dentro de Israel, ele estava com uma possível vitória. Era só ele ter uma atitude para poder estar descendo. Porque ele estava na condição de doente, leproso e orgulhoso. E o orgulho é como um câncer escondido que vai nos corroendo o nosso interior. E como nós, como pessoas, nós temos facilidade para sermos orgulhosos. Diga assim: o orgulho é o pior pecado, pois se opõe a Deus. Tiago 4, versículo 6 vai nos dizer o seguinte. Na parte B diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Quando Naamã ele chegou lá no Eliseu, ele ficou o quê? Orgulhoso. O orgulho aflorou a sua vida. Ele pensou: não vou mergulhar nessas águas barrentas. Mas Eliseu deu o comando: vai lá, mergulha no rio. Querido, a lepra nos fala de pecado. De pecado que eu e você nós carregamos. Talvez ninguém vê o seu pecado está oculto, está no seu coração, está na sua mente. Talvez com as suas mãos você pecou, com os seus pés você pecou. E somente Deus viu e vê as suas atitudes e as intenções do seu coração. Mas se você não se levantar para ser curado, para receber a cura de que Eliseu
ministrou sobre a vida dele para ele descer no Jordão. Se você não se posicionar, você não vai receber a cura sobre a sua vida, sobre o pecado que nos acometemos. Deus é um Deus de oportunidades. E a lepra é figura de pecado. E nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão a Deus. E às vezes até mesmo pedir perdão às pessoas que nós ferimos. Quantas vezes nós ferimos as pessoas? Naamã é um exemplo de um homem que viveu uma vida menor. Apesar de ser grande financeiramente, mas ele viveu uma vida menor. Por quê? Porque estava cheio de lepra. Mas Deus, ele nos chama para viver coisas maiores. Por isso que ele nos fala: deixe o seu passado, queime os seus arados, libere perdão. O que tem te prendido? Qual é a lepra que está no teu coração? É a desconfiança? É o medo? Qual é a lepra que está no seu coração? É a falta de perdão? É a prostituição? É a pornografia? É o adultério? Querido, precisa ser limpo pelo sangue de Cristo. Precisa haver arrependimento para viver coisas maiores em Deus. Você tem anseio pela presença de Deus. Você quer receber mais de Deus, ver a sua casa com uma nova história, viver coisas novas. Então, querido, se posicione. Deixe o seu passado. Libere perdão para as pessoas que te ofenderam um dia. Seja marido, seja filhos, seja esposa. Que situação difícil você viveu. E que hoje você ainda continua. Às vezes servindo ao Senhor. Às vezes caminhando para a casa do Senhor, mas com o corpo todo cheio de lepras, com as nossas vestes tampando o nosso pecado. E quando eu guardo ressentimento, quando eu não perdoo alguém, quando eu fico magoado com alguém, querido, é lepra. É lepra sobre o meu corpo, é lepra sobre o meu coração. E eu preciso decidir descer e mergulhar no Jordão de Deus para ser curado. E eu quero ministrar sobre a sua vida que o seu passado será resolvido. O seu passado será queimado pelo fogo do Espírito Santo. Você conseguirá liberar perdão para as pessoas que te feriram. Você conseguirá liberar perdão para pessoas que te tocaram de forma indevida, para pessoas que falaram mal de você. Você não vai querer mais ficar preso, machucado, mas você vai liberar perdão. Para isso, querido, use a fé que você tem. Cave poços. Use as coisas pequenas. Pastor, eu estou um pouco sem força. Começa com um pouco que você tem. Pastor, eu não dou conta de orar nem 15 minutos. Ora 5. Começa orando 5. Coisas pequenas. Começa com coisas pequenas. Por quê, querido? Porque se você não começar com coisas pequenas, o orgulho vai tomando conta do nosso coração. E esse orgulho rouba você de tudo que Deus tem para você. Naamã, ele precisava ir para a beira do rio. Ele precisava ir ali para as margens do rio, jogar fora o seu orgulho ali nas margens. Enquanto eu estava estudando essa passagem, eu pensei: Deus, por que nas margens? Por que ele tinha que jogar fora os seus orgulhos nas margens do rio e não já dentro da água do rio, mergulhando lá 7 vezes? Querida, é porque nas margens que ele começou a exposição do seu pecado. Ele foi então ali, ajudado por pessoas, ajudado por amigos para resolver a sua situação. Porque o orgulho estava tomando conta dele. E os amigos de Deus colocado ao lado da sua vida diz: cara, não desiste. Cara, você está na Terra Santa. Cara, você já está aqui. Cara, muda de vida. Cara, deixa eu te ajudar. Cara, olha eu aqui. E aquele cara então foi para as margens daquele rio Jordão. E ao chegar nas margens do rio Jordão, ele não ia entrar naquelas margens com aquela roupa,
com aquele capacete, com aquelas roupas de guerra. Agora ele precisava tirar peças por peças. Talvez quem nunca tinha visto um corpo todo tomado por lepra, os seus soldados, os seus amigos, contemplaram o estado que estava aquele corpo. Então ali nas margens, diga-se nas margens do Rio Jordão, Naamã tira a sua armadura e ele fica ali nu, para começar a pisar naquelas águas. Querido, a posição dele de arrancar as peças das roupas do seu corpo vai me falar de humilhação, vai me falar de humildade. Deus quer que você, mulher, se rompa, arranque fora o orgulho do teu coração. Quantas vezes nós somos esposas orgulhosas, maridos orgulhosos, mães orgulhosas, filhos orgulhosos. Querido, o orgulho tira você do centro da vontade de Deus e impede-nos de sermos abençoados. E às vezes você pode até me dizer: pastor, eu não sou orgulhosa, eu sou muito humilde, por isso que eu sofro tanto, sou tão humilhada. Querido, mas quando Deus te pede para fazer alguma coisa que você se sente que é bem humilhante, é aí que nós reconhecemos que nós temos um certo orgulho. Quando Deus te pede, perdoa sua mãe pelo que ela te fez. Perdoa sua filha pelo amor que ela não te retribuiu. E que você fala: não, mas eu tenho razão. Não, mas tinha que ser assim. Tinha que fazer isso por mim, querido. Isso é orgulho. E nós precisamos nos libertar dessa lepra do orgulho. Então, quando Deus nos pede para fazer alguma coisa que a gente se sente humilhada. Quantas mães acham que fez alguma coisa com os filhos? Ou pais, você que está aqui. Quantas vezes você acha assim: não, eu não posso conversar com meu filho sobre isso, não. Não, eu não posso pedir perdão para ele, não, porque senão ele não vai mais me respeitar. Querido, quando eu penso dessa forma, eu estou sendo orgulhosa. Eu estou sendo conduzido pelo meu ego, pelo meu eu. Enquanto que se nós chegarmos e falar: olha, eu falhei com você, eu pequei com você, papai não devia ter te xingado, mamãe não devia ter te falado essas coisas tão pesadas, me perdoe, minha filha, me perdoe, meu filho, pela minha atitude de pai que eu tive com você. Querido, isso não te diminui, isso aumenta o amor desse filho, dessa filha por você, o respeito, a consideração e o cuidado. Porque esse filho vê eu e você, que nós podemos falhar a qualquer momento, mas nós também podemos reconhecer, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e receber a bênção. O perigo do orgulho, Provérbios 16:18 vai me dizer: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Querido, o orgulho vem antes da destruição. Primeiro eu sinto o orgulho, me comporto como uma pessoa orgulhosa, sei que eu tenho razão, mas o próprio Jesus abriu mão das razões dele, para que você vivesse uma vida plena, para que você fosse livre de todas as prisões, para que você voasse acima das tempestades. As tempestades existem para você e para mim, mas que a gente não venha ficar preso na gaiola das emoções, na gaiola dos problemas, na gaiola dos pecados. Deus não te fez para viver na gaiola do pecado. Deus não te fez para viver dessa forma. Deus te fez para ser um homem livre, para proclamar o amor, para proclamar a sua presença, a sua essência, o seu poder. Mas eu e você, nós nos permitimos, nós pecamos, nós fazemos coisas indevidas e acabamos tendo acesso a coisas que nos adoecem, e nós vamos nos enchendo de lepras, e aí ficamos tão orgulhosos que não queremos descer no Jordão.
Salmo 139, versículo 23. Coloque-se de pé, por favor. É uma oração mais difícil da gente estar fazendo. Por quê, pastora? Porque essa oração vai dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus. Querido, você pode fazer essa oração a Deus? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Querido, o que tem te inquietado? Deus, Ele conhece o seu coração, mas Ele quer ouvir o clamor teu, dizendo o seguinte: Paizinho, sonda-me, 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 Senhor, o meu coração. Por que coração? Porque o nosso coração, querido, ele é mau, ele é vaidoso. O nosso coração, se a gente não cuidar dele, ele nos desvia da presença de Deus. Por isso que o salmista disse: sonda-me, ó Deus. Vem, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. É como se o salmista estivesse dizendo: olha se tem falta de perdão. Olha, Senhor, se tem coisas que não te agradam. Olha, Senhor, se tem imundícia no meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E ele ainda acrescenta: prova-me, prova-me e conhece as minhas inquietações. Queridos, não deixe o inimigo roubar a sua paz. Não deixe o inimigo roubar a sua família. Não deixe o inimigo roubar a alegria de servir ao Senhor. Não permita, não permita. Você nunca será grande com Deus se você não for grande na mesma direção com a sua família. Quer ser uma mulher grande? Quer ser um homem grande? Você precisa ser grande também com a sua família. Você precisa ser grande também com a sua mãe. Você precisa ser grande também com a sua filha, com o seu filho. Você precisa ser grande também na mesma direção. Por quê? Porque o meu Deus, Ele se importa não apenas com você, mas Ele se importa com a sua família. Deus, Ele se importou com a casa de Naamã e proporcionou a cura para ele através de um profeta. Deus também quer proporcionar a cura no seu espírito, na sua alma. Talvez você tenha cura no corpo. Você não está sentindo nenhuma dor no seu corpo. Mas talvez a sua alma, o seu espírito está cheio de lepra, cheio de pecado. E eu queria dizer para você nesta noite: você tem a oportunidade de abrir mão do seu orgulho, de correr para o altar, de correr para frente, de correr para Jesus e falar: Jesus, eu deixo para trás toda a minha vida de engano. Eu estou querendo enganar quem? Estou querendo enganar minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho. Estou querendo enganar quem? Eu é que estou sendo enganada. Porque o espírito de engano quer parar sobre a sua vida e roubar a sua paz, a sua alegria e a sua salvação. Satanás quer fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. E aí? Você vai mergulhar no Jordão para sair limpo? Você quer ter atitude de andar até um profeta, de andar até um homem de Deus para direcionar e te dar destino e falar o que você tem que fazer. Mas seja obediente. Mesmo com dificuldade, aquele homem ouviu, acalmou-se, inclinou-se, submeteu a ordens e obedeceu. E através da obediência ele viveu milagres. A sua casa viveu milagres. E eu quero profetizar milagres sobre a sua vida. Ah, amigo Espírito Santo. Ah, Jesus.
Senhor, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada mulher, cada homem, cada filha, cada filho que entrou aqui nesta noite. E a ordem do Senhor, o comando do Senhor para nós é, Senhor, para nos despirmos de nós mesmos, para abrirmos mão de nós mesmos, Senhor, e mergulharmos no Jordão.